lá, de volta à nossa aula, dando continuidade ao conteúdo do nosso curso de perícia judicial. Vamos abordar nessa aula o exame, a vistoria e a avaliação, né? Então vamos lá. Da prova pericial, a seção 10 do Código de Processo Civil, ainda voltado para a perícia judicial, sempre voltado, né? Porque nós escolhemos e destacamos os artigos que interessam a você no momento da sua atuação. Então, a seção 10 do Código de Processo Civil, no seu artigo 464, ele determina: a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação, ok? Então, vamos trazer aqui as definições, a diferença entre cada uma. E você aí, no momento em que a gente vai trazendo as definições e vamos falando sobre essas três figuras, né? Vocês vão levando para a sua área de atuação. E você vai, ao decorrer da aula, pela sua especialização, pela sua atuação na área da perícia, você vai saber se você vai estar... no momento da sua perícia, no momento da sua diligência, você vai estar realizando um exame, uma vistoria ou uma avaliação. Então, vamos falar sobre o primeiro tópico, que seria o exame, né? O exame, ele visa a inspeção em pessoas, coisas ou bens móveis, né? Bens móveis, nós podemos dizer aqui um veículo, por exemplo, né? Um celular, enfim, tudo aquilo que sai, não está preso ao solo, vamos dizer assim, né? Então, são os bens móveis. Nós vamos trazer exemplo mais à frente, ok? E sempre numa verificação em loco. Lembra que nós falamos que o perito é os olhos do juízo, né? É exatamente isso que o juiz pretende no momento em que ele nomeia você, que você vá até o local e traga realmente a verdade dos fatos para ele. No momento dessa diligência, em loco, você vai ter condição realmente de esclarecer vários pontos até então bastante obscuros no processo, né? O objetivo do exame vai ser averiguar o estado, vamos dizer, o estado de saúde das pessoas, de uma pessoa, né? Como muitas das vezes tem processos que envolvem crianças em situação de risco ou sofrendo maus tratos, vivendo em ambiente em que realmente não deveria, vai lá o assistente social, o psicólogo, né? Animais também. Nós temos muitos processos também no judiciário envolvendo animais, clínicas de veterinária que não tem uma qualidade nos serviços e, por isso, traz graves consequências aos animais que são atendidos ali. Então, são muitas as situações em que o perito realmente tem que se deslocar até o local, né? Então, averiguar o estado, situações, nessas que eu acabei de falar aqui, e conjunturas das mais diversas, das infinitas conjunturas que a gente vê no dia a dia, que são trazidas ao judiciário e que o perito, no momento da sua diligência, ele realmente consegue esclarecer muitos os pontos, né? Ou conjunturas que deram origem à perícia que você está trabalhando, ok? Vistoria visa inspeção, mas para imóveis, né? Então, aí a gente já pensa numa grande obra, numa residência, vamos dizer, uma residência que está sendo, os proprietários daquela residência estão sendo acusados de estar trazendo riscos a um vizinho, por exemplo, né? E esse vizinho interpõe uma demanda judicial junto ao judiciário em face daquele vizinho, e o perito indo ao local, fazendo essa inspeção desse imóvel, ele vai ter condição de trazer em seu laudo quem é o culpado, quem é realmente quem é o causador daquele problema. Se realmente o réu tem razão ou o autor tem razão.
Então, nesse momento, é importante, né? Porque, às vezes, muitos alunos me perguntam assim, mas eu vou ter que ir a alguns lugares, eu vou ter que me deslocar até locais e tudo mais para concluir o meu laudo pericial. E quem é que vai determinar isso? Eu acho que quem vai determinar isso é o próprio perito, você mesmo, né? Você, após analisar todo o processo, dúvidas vão surgir, né? Tem todos aqueles quesitos e tudo mais que as partes fazem, ou seja, as perguntas que o autor, o réu, o próprio juiz, o Ministério Público, enfim, todos os envolvidos do processo, ele vai trazer perguntas para você e você, algumas vezes, você vai ficar realmente em dúvida porque você não foi ao local ainda, né? Esse esclarecimento, essas respostas dependem realmente desse seu deslocamento até o local onde está a pessoa, onde está o bem e tudo mais, tá? Então, falamos da vistoria e a avaliação. Ela visa a estimativa do valor em mercado corrente do bem objeto da lide, né? Aqui nós já estamos falando em relação a engenheiros avaliadores, corretores de imóvel, contadores, enfim, administradores, todos esses profissionais e alguns outros, eles realmente trabalham, atuam, são nomeados em processos onde o objeto da perícia vem sendo a estimativa de valor de mercado não só de imóvel, a gente vai pensar de um imóvel, pode ser de uma empresa, por exemplo, né? Uma empresa que está em falência ou que está sendo negociada, ou um leilão que vai ser feito de um bem qualquer, enfim, são muitas as situações. Aí o perito vai fazer uma avaliação. Aí já não é o exame e nem é a vistoria. Vai ser a avaliação, ok? Então, nós falamos de coisas e falamos de bens móveis, né? E aqui está mais ou menos uma definição. Bem é tudo aquilo que é útil às pessoas, portanto, suscetível de apropriação. Vamos citar caso, o que significa suscetível de apropriação, né? O imóvel, por exemplo, dependendo de uma causa judicial em que aquele réu é devedor de uma quantia e ele não dispõe em espécie o valor para que ressarcir aquela pessoa que ele é devedora, e num processo judicial o autor pede que seja penhorado um bem dele. Ele tem um bem imóvel, por exemplo, ele tem um veículo, né? Se for uma casa, um apartamento, é um bem imóvel, mas pode ser um bem imóvel que aquela pessoa, um quadro de grande valor, uma obra de arte. Então, a justiça lança a mão dos bens que aquele réu tem, né? E já foi lá um perito, um avaliador, ele já avaliou tudo que pode ser suscetível de apropriação, de penhora, né? E para que realmente ele arque com a dívida em que ele contraiu com aquele autor, tá? Então, esse bem móvel vai ser penhorado, colocado à disposição para um leilão ou uma venda e ressarcido, e o valor ali arrecadado vai ser transferido e colocado à disposição da pessoa que foi prejudicada pela inadimplência daquele devedor, né? Então, nesse momento aqui, o perito é que faz a avaliação e que determina ali o valor para que esse leilão aconteça. Um exemplo que a gente dá aqui, que a gente vê nos processos aí, embora são tantas outras situações que podem ocorrer, mas a gente está falando aqui de coisa e de bens móveis, ok? Então, falando sobre o bem em si, é tudo aquilo que é útil às pessoas, a nós, a nossa família, né? Portanto, suscetível de apropriação. Nós costumamos tomar conhecimento, né? Enfim, a gente que está na área jurídica, isso é a todo momento. Mas quem não está na área jurídica, você vê
de vez em quando, alguém perdendo um bem, uma propriedade, um carro de grande valor econômico por conta de dívidas contraídas e não pagas, né? Então, falando em bem, pessoal, vamos incluir aqui a vida, a saúde, a liberdade. Esses são bens realmente que não tem como se avaliar, né? Não tem valor. A vida das pessoas, a saúde, a nossa liberdade não tem como avaliar. Mas em muitos processos, os peritos são chamados para avaliar o nexo causal entre o fato ocorrido e a morte, vamos dizer assim, de uma pessoa, de um cidadão, de uma pessoa, né? Então, pode acontecer, ou então o estado de saúde gravíssimo que se encontra uma certa pessoa em decorrência também da falha de serviços de alguém ou de alguma empresa, por exemplo, um hospital, por exemplo, né? Então, não tem valor, mas normalmente mas são muitos os processos em trâmite junto ao judiciário em que o objeto dessas perícias, desses processos e, consequentemente, de perícias, né, que ocorrem nesses processos, para avaliar o porquê daquela pessoa ter perdido a vida ou a saúde, se houve realmente algum culpado ou não. Você, perito nessa área, vai ajudar. Então, bens móveis são aqueles suscetíveis de movimento próprio, ou seja, os carros, né, vamos dizer assim, carros, caminhões, enfim, eles por si só, eles têm um movimento próprio, né? Ou de remoção por força alheia, sem que isso altere a sua substância ou destinação econômica. Então, aqui nós trouxemos exemplos de bens que podem ser transportados sem que eles se danifiquem ou sem que eles sofram perda de suas características, né? Como os eletrodomésticos, eletroeletrônicos, celular, material fotográfico, veículos, né? E etc. Ok? Vamos falar então dos bens semoventes, né? Que seriam possuem movimento próprio ou de remoção por natureza, ok? Exemplos, gados em geral, né? Nós podemos chamar de bens semoventes e são bens de valor econômico extremamente altos, né? Por conta disso, muitas ações judiciais envolvendo esse tipo de bem aqui, tá? O artigo 83, pessoal, do Código Civil, ele considera bens móveis. Buscamos lá no Código Civil, ok? As energias com valor econômico. Exemplo, energia elétrica. Ela está aqui inserida, tá? Dentro de bens móveis, ok? Os direitos reais sobre direitos móveis, o direito em si, exemplo, penhor e suas respectivas ações, né? Os direitos pessoais de caráter patrimonial e suas respectivas ações, isso tudo está dentro de bens móveis. O Código Civil, ele lista, se você for lá no artigo, for verificar lá no artigo 83, ele lista todos os bens móveis, ou quase todos, de uma forma bem ampla, ok? Ou seja, os direitos pessoais, ações de sociedade mercantil, por exemplo. Então, há sempre de se considerar que, ao iniciar o trabalho de uma perícia judicial em um processo, existe sim a possibilidade de você ser obrigado a fazer deslocamentos para realizar essas diligências, ok? Então, sempre, às vezes tem aluno que fala assim, olha, eu vou me inscrever no cadastro da capital, mas vou também me inscrever nas comarcas do interior. Ah, os processos agora são eletrônicos, então eu vou ter muita facilidade
Então, mesmo que eu tenha que me deslocar e não vou precisar, na verdade, né, me deslocar por 100, 200 quilômetros para ir pegar o processo e nada mais, então vale a pena eu me inscrever em várias comarcas. Ok, você vai ter que avaliar isso, né, porque dependendo do processo que você for nomeado como perito, haverá essa possibilidade de você ter aqui ao local para fazer a diligência. Ok? Então, no momento de avaliar o valor dos seus honorários periciais, você tem que fazer constar essa despesa de deslocamento e tudo que ela vai envolver, né? Então, trazemos aqui algumas considerações de perícias em que há necessidade de diligência, de ida em loco para a verificação do que está ocorrendo na verdade, né? Então, adulteração de local ou coisa, tá? Objeto da perícia desconfigurado. Por exemplo, você está fazendo o processo, ele está sendo julgado, trouxe o objeto da perícia, na verdade, se fala sobre um local ou coisa, por exemplo, uma construção de um muro que tampou a janela do vizinho. Então, tem muito... questões de vizinhos sempre tem, enfim, sempre acabam no judiciário para resolver. É uma coisa impressionante. Estou dando aqui um exemplo, né? E você vai ao local e quando você chegar lá já não existe mais aquela parede que tampava a ventilação e que impedia a ventilação do proprietário daquele imóvel. Olha, você vai dizer, não, realmente o autor, o réu realmente tem razão, ele não fez nenhuma obra ali, ele não subiu nenhum muro que tirava a circulação de ar do imóvel do vizinho dele, está tudo certo, eu não verifiquei nada nisso no local. Mas aí você tem que prestar atenção e verificar, houve adulteração daquele local? Esse réu, para não sofrer uma condenação, ele não alterou todo aquele panorama que existia, todo aquele cenário, e quando você chegou ao local já não existia, mas foi porque foi desfeito. Então, isso você vai verificar também, né, se houve ou não uma adulteração. E isso, em várias questões, a gente, assim, você leva sempre para a sua atuação profissional, né, e situações diversas que podem acontecer nesse sentido. Por exemplo, o objeto da perícia foi totalmente desfigurado, né? Vai ter que avisar o juízo que aconteceu isso, né? Infelizmente, os processos judiciais, se arrastam por muitos anos. E quando chega o seu momento de atuação, aquele processo iniciou lá atrás, há muitos anos atrás, e quando você vai realizar a sua perícia no local, o objeto da perícia está totalmente desfigurado. Esse momento aí você vai ter que se manifestar, comunicando ao juiz que aquela situação ela está totalmente modificada e que você não tem nem mais condição, ou pode ser que sim, né? Pode ser que tenha, apesar de toda uma situação que foi desfigurada, mas você continua... pelo seu brilhantismo, né, pela sua formação, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, você tem condição de realizar aquela perícia, mas, de qualquer forma, esse fato vai ser comunicado ao juiz, né? Olha, a situação era assim, eu percebo que está totalmente diferente do que eu encontrei, e aí você vai fazer o seu relatório do que pode ter acontecido ali, né? Contar com relato humano coletado na pesquisa de campo e vistoria. Óbvio, se você vai em loco, você tem que explorar ao máximo, né, o que você vai encontrar ali, como, por exemplo, pessoas que vão poder lhe ajudar, né? Questões ambientais, perícias ambientais, ocorre muito isso. Pessoas ajudam e falam, olha, naquele momento, daquele processo, aqui havia um córrego, um rio, que a água era límpida, mas agora ela foi completamente
poluída em decorrência disso. Eu acompanhei isso. Então, esse relato de uma pessoa vai lhe ajudar muito também nessa vistoria. E nós vamos estudar mais na frente como isso vai ser feito, ok? E além da sua pesquisa de campo, né, que você vai fazer naquele momento.